Olá, amigos da Univesp, alunos do curso de Engenharia da Produção e da Computação. Este é o nosso terceiro encontro, a nossa terceira videoaula. Eu sou Marcelo Marcondes, estarei sempre com vocês por aqui. Reforçando que os nossos vídeos são sempre de 6 a 8 minutos para facilitar a vida de todos. E desde a segunda aula eu tenho disponibilizado um link com uma sugestão de leitura. Sempre que possível assim farei. Aos poucos nós vamos melhorando aí a qualidade dos vídeos, aperfeiçoando a nossa metodologia, assim como melhorando a iluminação. Eu acredito que a iluminação do vídeo de hoje está um pouco melhor do que a anterior, mas a tendência é sempre a gente buscar um pouquinho dessa melhoria, né? Na última aula, no nosso último encontro, nós discutimos, né, o aspecto técnico e formal, o aspecto psicológico e sociológico, né, dentro da teoria da administração. Para tanto, hoje nós vamos seguir, né, com essa abordagem, falando aí da abordagem humanística de administração, que ela surge, né, junto com a teoria das relações humanas, lá em consequência de uma imediata experiência de Elton Mayo e Hawthorne, movimento de oposição à teoria clássica, né? Então ela surge da necessidade de corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho surgida com a aplicação de métodos rigorosos e científicos, né? Então nós discutimos aí a necessidade de se humanizar e democratizar a administração, o desenvolvimento das ciências humanas, que é psicologia e sociologia, ideias de filosofia de John Dewey, experiências de Hawthorne, e nós trazemos dentro dessas abordagens algumas discussões de experiências que vão surgindo ao longo do tempo, né? Que é o nível de produção, que é resultante da integração social, nada mais é do que a capacidade social do trabalhador que estabelece o seu nível de competência e eficiência. Então, quanto mais integrado socialmente ao grupo de trabalho, tanto maior será a sua disposição de produzir, né? O comportamento social dos empregados é uma experiência, né, que permitiu verificar que o homem se apoia totalmente no grupo. Em geral, os trabalhadores, né, eles reagem como membros de grupos e não como indivíduos isolados, certo? Nós temos também as recompensas e sanções sociais, né, das quais os operários que produziam muito acima ou abaixo das normas determinadas perdem o respeito e a afeição dos colegas. É natural esse processo, né? Os grupos informais, que a empresa aí passou a ser visualizada como uma organização social, ou seja, composta de diversos grupos sociais informais, né? Depois vem as relações humanas, onde cada indivíduo é uma personalidade altamente influenciada e influenciadora no comportamento e atitudes daqueles que mantêm o contato no dia a dia, né? Nós temos a importância e o conteúdo do cargo, ou seja, verifica-se que o conteúdo, a natureza do trabalho tem uma enorme influência sobre a moral do trabalhador. Trabalhos simples e repetitivos, eles tendem sempre a se tornar monótonos, né, maçantes, e afeta negativamente as atitudes. E logo reduz-se a eficiência, né, do trabalhador, da produção, do resultado final. E depois nós temos também outra experiência, que é a ênfase nos aspectos emocionais, ou seja, os elementos emocionais, os não planejados e mesmo os irracionais do comportamento humano passam a merecer um aspecto especial na administração e nas relações humanas, né? A empresa, ela torna-se aí, a partir desse ponto, um sistema social que produz, né, bens ou serviços e distribui satisfação entre os seus participantes. A colaboração humana, ela é determinada antes pela organização informal do que pela formal. Ou seja, para a maioria dos operários, o estímulo psicológico e social são muito mais importantes, né, do que as condições de ordem material ou econômica. Dentro desta abordagem, aí um quadro maior se depara aos olhos dos pesquisadores, que é a civilização industrializada. Ou seja, torna-se indispensável conciliar, harmonizar as duas funções básicas da organização industrial, que nada mais é do que a função econômica e a própria função social.
e a partir daí explora-se muito a questão de liderança, né, do conceito liderança, que com a teoria das relações humanas, ela passa, né, a constatar com uma maior influência da liderança informal sobre o comportamento das pessoas. E lá na teoria clássica, uma ênfase na autoridade formal, ou seja, a liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, principalmente nas empresas e em cada um dos seus departamentos. Então, liderança é a influência interpessoal exercida, né, em uma situação e dirigida através do processo da comunicação humana para uma consecução aí de um ou diversos objetivos. Então, há aqueles trabalhadores que naturalmente se despertam, né, como líderes, né, são os líderes natos aí dentro de uma organização. E depois tem a questão da influência interpessoal, que nada mais é do que aquela força psicológica, uma transação interpessoal na qual uma pessoa age de modo que ela modifica, que ela induz o comportamento da outra de um modo intencional. Quem já nunca viu isso, quem nunca presenciou isso? E geralmente a influência envolve os conceitos como poder e autoridade. Isso aí acaba sendo muito influente no dia a dia. E nós temos, né, dentro dessas teorias sobre lideranças, nós podemos definir em três, né, que daí nós vamos ver na próxima aula essas três. Mas é assim, nós temos a teoria de traços de personalidade, teorias sobre estilos de liderança e teorias situacionais da liderança. Então, dentro da teoria geral da administração, falando da abordagem humanística da administração, nós temos as teorias sobre lideranças, que são três, que nós vamos ver aí no próximo encontro, no nosso quarto encontro, que é a teoria de traços de personalidade, teoria sobre estilo de liderança e teoria situacional da liderança. Tá joia? Fica combinado assim. No próximo encontro a gente se vê. Até breve.